Hello, Level Learner! Seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, a gente vai aprender conversação básica. Vou te passar algumas frases, alguns aspectos da conversação em inglês, tá? Voltadas para a questão de apresentação, para que você tenha uma noção do que dizer e do que esperar que digam para você quando for entrar em uma conversa em inglês. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que você não vai sair dessa aula sendo expert em conversation, tá? Expert em conversar com alguém em inglês. Não. O intuito dessa aula é te dar ferramentas e recursos para você se virar caso você caia numa conversa em inglês, tá? Então pensa assim comigo, quando você está lá na sua casa, você não comprou nada para almoçar, mas aí tem um restinho de arroz na geladeira, tem um restinho de feijão, um restinho de macarrão. Você se vira, você faz o que a gente chama de gororoba. Você pega os elementos que você tem para fazer uma refeição, certo? Então, é isso que vai acontecer na aula de hoje. Eu vou te passar alguns elementos que, quando você precisar, você vai ter eles como recurso para conseguir se desenvolver numa conversa sem ficar muito perdido. Tudo bem? Tá preparado? Então pega aí a sua apostila, seu caderno, sua caneta, tudo que você precisa, desliga o celular para não ter distração, porque a aula de hoje é muito importante e a gente já vai começar. Vamos começar então com os cumprimentos. Eu vou te ensinar 3 cumprimentos e alguns que estão fora da apostila, tá? Então vamos lá. Good morning. Good morning. Bom dia. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. Good evening. Good evening. Boa noite de chegada. Então, esses são nossos cumprimentos iniciais. Good morning, good afternoon, and good evening. Antes de a gente continuar, eu quero te ensinar uma dica de pronúncia muito importante que a gente tem aqui. Quando eu falo good morning, eu falo good morning. Eu separo bem a palavra. Good morning. Quando eu falo a palavra good afternoon, eu falo ela mais rápido. Good afternoon. Eu não falo good afternoon. Good afternoon. A mesma coisa para o good evening. Good evening. Good evening. Eu não corto o som good evening. Isso acontece porque o nosso D, aqui no finalzinho da palavra good, está situado entre 2 vogais. Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente tem um D ou um T situado entre 2 vogais, ele vira um som de R. Por isso que eu falo good afternoon ou good evening. Porque meu D está entre o O e o E da palavra seguinte ou o A da palavra seguinte. Isso não vai acontecer quando ele não estiver situado entre vogais. Como no good morning. E que a gente vai ver também good night, que é o boa noite de despedida quando você está indo embora de algum lugar. Então, essa é a primeira dica de pronúncia, tá? Se você quiser anotar aí no seu caderno, dica, quando o D e o T estiverem entre 2 vogais, eles se tornam um som de R. Então, anote isso daí, tá? Primeira dica de pronúncia que você vai ter aqui nesse curso, já teve outras, na verdade, mas essa é essencial também, tá? Agora, professora, eu posso falar com o senhor, entendeu? Eu posso falar good afternoon, good evening? Claro que pode. Você pode tudo. É legal? Soa natural? Não, não muito, né? Fica meio forçado. Good afternoon. Não. Good afternoon. Good evening. Muito mais natural, tá? E é assim que você vai ouvir as pessoas falando também. Perfeito? A gente tem outros cumprimentos também, como hi, que seria oi. Hello, que seria olá. Hey, que seria tipo e aí, tá? Então, good morning, good afternoon, good evening. Hi, hello e hey. E o good night, professora? Good night é despedida, por isso que a gente não inseriu ele aqui ainda na parte de cumprimentos, tá? Quando você está numa conversa, você cumprimenta e, por educação, geralmente pergunta como outra pessoa está. Aqui nós temos 2 ou 3 formas, você já vai entender por quê. How are you? How are you? Ou também você pode dizer How are you doing? How are you doing? As duas significam exatamente a mesma coisa, que é como você está. Tudo bem? Né? Tipo, tudo bem? Como você está? How are you? Ou How are you doing?
E também a gente tem o what's up. What's up? What's up? Não é o WhatsApp, tá? É what's up. E essa, para mim, é a melhor forma, porque ela não limita a pessoa que está recebendo a pergunta entre tô bem, tô mal. Nem todo mundo quer ficar se dizendo como se está se sentindo. Às vezes a pessoa quer falar outra coisa ou quer fugir desse tópico. Então, quando você diz um what's up, fica muito mais em aberto, né? A resposta da pessoa, tá? Mas lembre-se que o WhatsApp é mais informal. Então, se você está numa reunião com seu chefe, ou sei lá, situações um pouco mais formais, você não usa o WhatsApp, você usa o How are you? Tudo bem? E é claro que para isso você vai ter várias maneiras de responder. Vamos começar com o mais normal, mais visto, mais usado, que é o I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. How are you doing, Larissa? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Professor, é obrigatório falar o thanks? Olha, não é obrigatório, mas é o mais educado. É muito educado em inglês você agradecer se alguém pergunta que você está bem, agradecer que alguém se preocupou com você. É muito normal, é muito comum. Você vai ver as pessoas agradecendo. Então, use também para você soar mais natural, né? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Ou I'm fine, thank you. Você pode usar o thank you também, tá? Os dois é a mesma coisa. Ou I'm doing okay. I'm doing okay. Da mesma forma que eu uso doing numa pergunta, eu também posso utilizá-lo na resposta e não vai alterar o resultado, só vai deixar de um jeito diferente de se falar, tá? I'm great. I'm great. Eu tô ótimo. Ou se você é perguntado what's up e você quer responder algo que não seja nem bom nem mal, você só quer responder algo meio termo, você pode usar not much. Not much. Ah, nada demais. Nada de interessante, sabe? Tá? E aí, geralmente, a gente usa o not much para responder o WhatsApp. Professora, como é que eu vou falar se eu não tô bem? Eu quero falar que eu não estou bem. Você vai colocar o not aqui em alguma dessas três frases de cima. I'm not great. I'm not doing okay. I'm not fine. Aí você pode usar thanks ou não, aí tanto faz, depende de como você vai completar a sua resposta. Mas essa é a forma de você negar que você está bem, tá? Então, essas são formas de resposta. E é claro que, se alguém perguntou se você está bem, você vai perguntar isso de volta para a pessoa por questão de educação. Você pode usar and you, e você, ou what about you, ou how about you. Esse how pode ser substituído por what também, tá? How about you? What about you? É a mesma coisa que and you. É só um jeito diferente de dizer, mas a ideia é a mesma. E sobre você? Seria tipo isso, e sobre você, tá? Mas aí você tá jogando a mesma pergunta que foi feita para você para outra pessoa. E aí a pessoa provavelmente vai usar uma dessas respostas, I'm fine, thanks, ou alguma outra forma, mas segue esse padrão de falar dela mesma se está bem ou se não está. E aí, para se despedir, você pode dizer bye, que seria tchau, ou goodbye, que seria adeus. E também good night. Caso você termine a conversa, tá de noite, good night. Vocês vão dormir, good night também serve para se despedir, tá? Esses são aspectos muito simples da conversação. Só que agora eu vou mostrar para você uma conversa que eu mesma criei entre duas pessoas com esses elementos, só que um pouquinho mais avançado para te explicar como funciona, para você ver na prática como é que é uma conversa entre duas pessoas, tá? Tudo por escrito, eu vou mostrar por enquanto. E eu vou te ensinar os elementos aí para aumentar os seus recursos quando você tiver que conversar em inglês. Então vamos começar com a nossa conversação na prática, que eu tenho duas pessoas, the person A and the person B, tudo bem? E se você assistiu a aula do alfabeto, você sabe qual é a diferença entre A e B, né? Eu espero que sim. Então vamos lá. Eu vou ler e você vai repetir. Essa primeira parte é só leitura, tá? Eu vou ler e você repete. A gente vai praticar a pronúncia. Depois vamos para as explicações. Hello, my name is Larissa. Good morning, Larissa. I'm Pedro. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you today? I'm good, thank you. What about you?
I'm doing fine. Thanks. Opa. What's your job? I'm a doctor. And you? I'm an engineer. That's nice. I have to go now. Goodbye. Goodbye. Have a nice day. Então, essa é a nossa conversa e agora nós vamos analisar linha por linha para entender o que está sendo dito. Hello, my name is Larissa. Então, quando eu começo uma conversa, geralmente eu me apresento. Você tem duas formas de se apresentar. My name is e falar o seu nome, igual tá aqui na primeira linha, my name is Larissa. Ou e o seu nome, igual ele falou aqui, Pedro. My name is, meu nome é, e o é eu sou Pedro, Pedro. Duas formas. My name is e Posso falar I am? Pode, I am, mas o é mais direto, é melhor. Você vai entender isso na aula de verbo to be. E ele usou good morning aqui. Nice to meet you. Prazer em conhecer. Nice to meet you. Prazer em conhecer. Para repetir, quero dizer que eu também tenho prazer de conhecer a pessoa. Nice to meet you too. Esse to no finalzinho significa também. Eu poderia falar só you too, mas como eu sou uma pessoa educada que realmente estou feliz em conhecer alguém, eu falo a frase completa. Nice to meet you too. How are you today? Como você está hoje? Today significa hoje. Today, hoje. Então, como você está hoje? How are you today? I'm good, thank you. Eu tô bem, obrigado. Então, esse I'm good seria igual I'm fine, I'm great. Só outra forma de dizer I'm good, thank you. Esse thank you, muito obrigado. What about you? What about you? Então, eu tô jogando a mesma pergunta para quem me fez, tá? Lembre-se disso. I'm doing fine. Thanks. I'm doing fine. Thanks. Então, eu quero que você brinque com as palavras. Ó, aqui, eu falei pra você, I'm doing okay, mas pode ser I'm doing fine ou I'm doing great. Você vai brincar com as palavras. Desde que você tenha uma referência. Não faz o seu jeito do jeito que você quer. Olha e vê, faz sentido a teacher usou ok aqui e aqui ela usou fine. Então, eu posso usar também great, talvez. Tá? Pode brincar, desde que você seja cauteloso com as trocas que você faz nas frases. What's your job? Qual é a sua profissão? What's your job? Em alguma aula aqui do nosso curso, vamos conversar especificamente sobre trabalho. Então, você vai entender melhor como funciona. What's your job? Qual é a sua profissão? I'm a doctor. Eu sou um médico. Doctor não é doutor, tá? Doctor é médico. I'm a doctor. And you? Então, eu estou fazendo a mesma pergunta para quem me perguntou. E a pessoa que recebe a pergunta vai me responder. I'm an engineer. An engineer. Sou um engenheiro. Professora, qual a diferença do A para o AN? Vai ter uma aula só sobre isso também, tá? Então, não se preocupe agora. Pense que A antes de consoante e AN antes de vogal. Eu sou um engenheiro. I'm an engineer. E aí, a pessoa vai se despedir. That's nice. Que legal. Então, that's nice é tipo, que legal. I have to go now. I have to go now. Então, eu tenho que ir agora. I have to go now. Now, agora. Goodbye. Então, adeus. E aí, outra pessoa responde, goodbye. Have a nice day. Tenha um bom dia. Então, se você quiser desejar a alguém um bom dia, você pode falar, sei lá, have a nice day. Have a good day. Have a great day. Tenha um ótimo dia. É interessante você desejar isso para a pessoa que está conversando com você, principalmente se for pela manhã que vocês conversem, né? Por questão de educação, né? A gente tem essas cortesias em inglês muito bacanas, tá? Então, eu quero que você veja que é possível conversar já com o que você aprendeu até esta aula de hoje. É básico, é simples, mas é possível. Eu quero que você se desafie a procurar alguém aí na internet para praticar o seu inglês, tá? Então, você pode exercer as atividades lá da primeira aula, de escrever, de fazer post-it com as frases que você aprendeu. Você pode usar vários tipos de exercícios aqui. Eu vou deixar aqui disponibilizado para você
tanto esse slide aqui, para você ter acesso, tá? Essa conversa aqui. E também alguns sites onde você pode estar praticando seu inglês. Então, às vezes um comentário de um YouTube, às vezes um jogo que você joga aparece algum estrangeiro ali, você pode começar, oh, my name is, tal, 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 tá? Mas se desafie a experimentar o que é conversar em inglês. Você tem recurso suficiente para começar uma conversa. Pode não ser a conversa que você queira agora. Ah, Alice, eu queria aquela conversa perfeita. Mas já é uma conversa. E você consegue. Tudo bem? Então, faça atividades para casa. Inclusive, elas estão aqui na página 12. E aí, semana que vem, perdão, tô falando como se eu estivesse em aula 1 a 1. Na próxima aula, eu corrijo com você, tá? E como a segunda parte, ela é pessoal de cada um, você pode mandar no nosso grupo do WhatsApp que eu vou estar corrigindo para você, tá? Mas basicamente, você vai criar a sua própria conversação, pode se basear aqui no meu Jamboard ou aqui nesses elementos da página 11, tá? E você sabe a diferença entre good evening e good night? Good evening, chegada. Good night, despedida. Tudo bem? Meu muito obrigado e espero que você esteja aproveitando o curso ao máximo, porque na aula que vem nós vamos aprender sobre pronomes e verbo to be, que vai ser uma aula sensacional. E eu te espero lá. See you soon. Essa aula tem um bônus para você. Olha que chique, você vai ganhar um bônus nessa aula, que é para falar sobre a página 13 da apostila. Gente, você quer fixar todo esse conteúdo que você está vendo até aqui? Numbers, alphabet, days of the week, months of the year. Para cada lição tem uma musiquinha. E eu quero que você escute as musiquinhas, tá? Porque elas vão te ajudar a memorizar. Você não precisa ficar lá repetindo, pegando caderno, lendo, sem sentido, sem nexo. Não, use a música. Que a música, gente, ela foi feita para salvar a nossa vida. E vai salvar os seus estudos em inglês, tá? Então aqui eu tenho uma musiquinha para cada atividade, uma para número, uma para alfabeto, uma para dia da semana, uma para meses do ano e uma para conversation, tá? Que essa de conversation também tem explicação. Então escute, vai escutando 2 por dia, 3, umas 2 vezes cada uma, até você memorizar, até você estar cansado, falar, nossa, já sei disso. Já decorei essa musiquinha. Principalmente a do alfabeto, né? Que é a mais importante. Porque você precisa muito da música para decorar. Então faça isso, utilize os vídeos da página 13, que são vídeos infantis, já com uma pegada mais lenta, para você conseguir pegar mais rapidamente, tá? Tenho certeza que vai dar um up no seu inglês. Então, curta muito esse processo, porque, meu, é incrível aprender com música.